Olá, amigo do Mundo Áfia! Começamos a semana com a 36ª edição do programa Notícias Áfia, um programa que fala sobre o futebol mundial e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz a 30ª rodada, com a gordura tricolor desintegrando, Galo e Inter no cangote do líder e a tristeza do glorioso Botafogo na lanterna do campeonato. O craque Áfia é o ponta esquerda Sidney, o Michael Jackson do Morumbi. Apareceu com Silas e Miller nos menudos do Cilinho, ganhou Paulista e Brasileiro com o tricolor e ainda jogou no Santos, Flamengo e Marítimo de Portugal. Áfia na Europa conta que a Inter amassou a Juve e chegou no Milan. Benfica e Porto vacilaram e o Sporting continua no topo da terrinha. E no inglês, com um empate entre Liverpool e United, a cidade de Manchester tem os dois representantes no topo da Premier League. Às 5 da bola, Neymar ganha mais uma do espanhol Gonzalez, mas a polêmica esquenta nas mídias. Desmanche no River pode trazer dividendos para o futebol brasileiro. Cruzeiro perde, não sobe e ainda pode ficar sem Filipão. Fim da novela. Lucas Veríssimo é jogador do Benfica de Jorge Jesus. Nem Timão, nem Mengão. O zagueiro Pablo é do Lokomotiv da Rússia. E para fechar o programa, a charmosa Mendoza, capital dos vinhos na América do Sul e aonde a Áfia pode pintar em 2022. E antes de começar o programa, vamos falar sobre o vídeo de sexta-feira. O seriado Templos do Mundo Áfia apresenta o seu segundo capítulo, agora é o Estádio do Algarve, construído em 2004 para a Eurocopa. Vamos ao clipe do Estádio do Algarve, palco de 4 edições da Copa Áfia. Brasil brasileiro conta sobre a 30ª rodada do Brasileirão. Faltam 8, reta final. Vamos ao topo e vamos falar de São Paulo Futebol Clube, que é o líder, empatou com o Atlético Paranaense por 1-1, mas viu a sua gordura desintegrar. Estava 7 pontos na frente do segundo colocado e agora está apenas 1. E nós vamos chegar no segundo colocado, que é o Inter de Porto Alegre, que venceu por 4-2 o Fortaleza ontem e encostou. Então agora o São Paulo tem 57 e o Inter tem 56. E na quarta-feira teremos uma final antecipada entre os dois times do Morumbi. O bicho vai pegar. Na terceira colocação e com chances reais, o Galo Mineiro, que também venceu ontem por 3-1 no Mineirão, o Atlético Goianiense. O Galo ainda tem um jogo a menos do que os outros dois rivais da ponta da tabela. Vamos ao quarto lugar, e o quarto é o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que empatou com o Palmeiras na sexta-feira por 1-1, está com 50 pontos e tem um jogo a menos também. Em quinto lugar vem o Flamengo com toda a sua bagagem de crise. O Flamengo tem 2 jogos a menos, fecha a rodada hoje contra o Goiás. Em sexto lugar, o Palmeiras, que empatou com o Grêmio na sexta-feira e hoje enfrenta o Corinthians no Allianz. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, tem chances também de chegar e pode se embalar, inclusive, para a final da Libertadores. Vamos agora ao Z4. E lá embaixo na degola, o Botafogo assumiu a lanterna. O grande Botafogo está em último lugar. O Coritiba venceu o Vasco da Gama, continua entre os 4, e quem fecha é o Goiás e o Bahia.
muitas emoções ainda na degola. O Sport perdeu também e, infelizmente, as equipes grandes vão cair e muitas outras equipes grandes também vão subir. O Brasileirão traz para você agora os gols da 30ª rodada. O craque Áfia da semana, aquele que circula com você nos hotéis onde a Áfia organiza os seus eventos pelo mundo, é o Sidney, ponteiro esquerdo do São Paulo da década de 80, conhecido como Michael Jackson do Morumbi. O Sidney veio numa leva de atletas da base, chamados de Menudos do Morumbi, que foram treinados por Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho. Esse time encantou, ganhou alguns títulos. O Sidney foi campeão paulista em 85 e 87, campeão brasileiro em 86. Logo depois dessa passagem vitoriosa pelo São Paulo, ele teve no Santos e no Flamengo, também em Portugal, onde defendeu o Marítimo, e tem um título importante, que foi o campeão mundial da base, dos juniores. Vamos aos gols do Sidney! Áfia na Europa traz para você tudo o que aconteceu no velho continente. Vamos falar de Portugal em primeiro. Clássico Benfica e Porto, empatado 1-1, jogo muito truncado. Briga entre os treinadores Jorge Jesus e Sérgio Conceição após o jogo. E quem ganhou com isso foi o Sporting, que deu uma derrapada na sexta-feira empatando com o Rio Ave, mas continua com 4 pontos de diferença. Vamos ao italiano. E a Inter de Milão venceu a Juve no clássico por 2-0. Grande jogo da Inter, que empatou em pontos com o Milan. Agora está com 40 pontos. Detalhe é que o Milan joga hoje para fechar a rodada contra o Cagliari e pode assumir o topo sozinho. Destaque também para a goleada do Napoli por 6-0 contra a Fiorentina. Um jogo encantado dos napolitanos, que vai ficar para a história do futebol italiano. Vamos ao inglês, vamos para o campeonato da Rainha, chegando com um empate no clássico entre Manchester United e Liverpool. O City venceu de novo, o Tottenham venceu também, e agora os dois times de Manchester estão no topo. O Manchester United com 2 pontos de diferença contra o City, mas o City com um jogo a menos. Podemos ter reviravolta ainda essa semana. Às 5 da bola, quero contar para você as quentinhas da semana. Neymar ganhou seu 31º título, é campeão da Supercopa da França. 2-1, Paris venceu
o Olympique de Marseille, e o segundo gol foi do Neymar, que entrou no jogo, estava voltando de uma lesão de um mês. Mas o que ficou do jogo foi a briga entre ele e o espanhol González, que se alastrou nas redes sociais por todo o final de semana. O espanhol disse que Neymar é a sombra do Pelé, e o Neymar disse para ele que está deixando o González famoso, até chamou ele de fenômeno. Será que essa briga vai longe? Eu quero saber de você. Vamos ao 2, a notícia 2, que é o desmanche no River. E os brasileiros podem se dar bem com isso. Galhardo, Borré, De La Cruz e Enzo Pérez já estão praticamente fora. O Galhardo tem recebido muito assédio da Europa, mas é uma sombra do Rogério Ceni também. Vamos falar de Cruzeiro. Cruzeiro ladeira abaixo, Cruzeiro mais um ano na segunda divisão. O Cruzeiro perdeu 2 nessa semana, perdeu do Oeste em casa e agora do Juventude, e o Filipão pode sair. Tudo isso porque o Cruzeiro atrasou os pagamentos dos jogadores. E o Filipão disse que não é possível trabalhar dessa forma. Vamos falar da novela Lucas Veríssimo. Assinou com o Benfica. Agora é um fato. 6,5 milhões de euros. Ele joga a final da Libertadores, não joga o Mundial como o Santos queria e vem imediatamente após o dia 30 para Lisboa para se apresentar ao time de Jorge Jesus. E a quinta é sobre o Pablo. Nem Corinthians, nem Flamengo. Pablo sai do Bordeaux da França e vai por Lokomotiv da Rússia. 2,5 milhões de euros fizeram a transação do zagueiro brasileiro de 29 anos. E para fechar o programa, nós vamos mostrar a cidade de Mendoza, capital do vinho na América do Sul, um lugar lindíssimo na Argentina. Antes disso, queria comentar com você, dentro da agenda positiva da AFIA, sobre a autorização da Anvisa para 2 vacinas no Brasil. Ontem mesmo já começamos a vacinar, estamos muito otimistas quanto a esse desenvolvimento da vacina no Brasil. Quero deixar para você um grande abraço, uma ótima semana e fique com Deus! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!